Oi, tudo bem? Espero que sim. Se você está procurando uma forma de fazer renda extra, separei ótimo conteúdo para você. Se você seguir passo do vídeo até o final, poderá te ficar rico com isso. E claro, para começar, já peço que deixe seu joinha no vídeo e também se inscreva-se e ative sininho. Vamos para o vídeo agora. 6 erros que pessoas mais cometem na hora de fazer brownies. Os deliciosos brownies. Esses maravilhosos quadradinhos de chocolate com a consistência entre pudim e bolo, feitos com uma massa que leva bem pouca farinha e nada de fermento, ficam densos e úmidos na medida. A famosa receita norte-americana apareceu em livros de cozinha no final do século XIX, sabia? A primeira proposta surgiu em 1896, no livro The Boston Cooking Show Cookbook, de Fannie Farmer, uma norte-americana especialista em culinária. A proposta dela foi adaptar uma receita de cookies, levando a massa para uma assadeira retangular. O resultado da aventura foi o que chamamos, hoje, de blondie, uma versão clara do brownie, que não leva chocolate. Anos depois, a autora republicou um livro com as receitas de blondie e de brownie, deixando as duas na categoria brownies. Atualmente, essa sobremesa incrível é sucesso no mundo todo, e não faltam clientes para encomendas de deliciosos bocados de chocolate. Então, quem deseja conquistar consumidores com brownies sensacionais, precisa de um método infalível. Mas como saber se o brownie está no ponto? Bem, existem regras para isso, que vão desde o início do processo até a sua conclusão, incluindo a embalagem. Quer entender mais sobre o assunto e melhorar a qualidade dos seus produtos? Então, continue lendo este post para descobrir 6 coisas que você não pode fazer se busca conseguir brownies sempre perfeitos. 1. Optar pela receita errada. Apesar de algumas poucas diferenças na quantidade dos ingredientes, existem 2 tipos padrão de brownies, o bem molhadinho e o mais sequinho. Este último parece um bolo mais tradicional, porém, é mais fino. Caso, sem querer, você escolha a receita de um brownie mais seco, quando esperava um bem úmido, como Fuji Brownie, com certeza se desapontará e culpará o modo de preparo. Para fugir de um imprevisto desses, é importante analisar todo o material antes de iniciar os processos na cozinha. Com isso em mente, valorizar um processo bem feito, observando os pontos importantes, como trabalhar com ingredientes em temperatura ambiente, incorporar delicadamente a farinha, entre outros passos que comentaremos mais adiante aqui no post, resultará em um brownie sempre mais incrível. 2. Usar o chocolate derretido ainda quente. A maioria das receitas de brownie pede, simplesmente, para que você misture o chocolate derretido com o açúcar e os ovos, certo? Porém, é preciso ter um cuidado importante nessa hora, pois, senão, tudo pode desandar. A recomendação é esperar até que o chocolate esfrie um pouco, por cerca de 10 minutos, mas ainda mantém uma consistência mole, de derretido mesmo. Depois desse tempo, aí sim, o sinal é verde para fazer a combinação. O que acontece é que, se o chocolate estiver numa temperatura muito alta, cozinhará os ovos logo no primeiro contato, fazendo com que você perca o ponto da massa e estrague todo o processo. 3. Escolher a assadeira incorreta. Um cuidado indispensável na preparação dos brownies é sempre utilizar assadeiras com as medidas especificadas na receita escolhida. Se você ainda não tem ideia de como saber se o brownie está no ponto, anote esta dica, pois é uma das principais. Ao usar uma forma muito grande, além da medida, a massa cozinhará demais e poderá ficar ressecada. Mas, se a assadeira for menor que o necessário, o brownie poderá ficar com o seu interior totalmente cru. Então, o segredo para que a massa chegue à altura prevista pela receita, permitindo o cozimento perfeito, é ter em mãos o refratário adequado. Se o modo de preparo pedir uma assadeira de 21 cm, nada de usar uma de 28 cm, ok? Além disso,
Utilizar uma folha de papel manteiga para forrar a forma permitirá melhores resultados e mais facilidade no momento de desenformar os brownies. 4. Assar a massa além do necessário. Sem dúvidas, essa é uma das partes do processo em que as pessoas mais erram, principalmente quando fazem a receita pela primeira vez. Uma dica ótima de como saber se o brownie está no ponto e evitar que fique seco é testar a massa. Para isso, você pode utilizar um palito de dente, uma vez que ele tem o tamanho suficiente para o teste. O correto é inserir o palito dentro do brownie e retirá-lo logo em seguida, checando se ele sairá com algumas migalhas grudadas. E o pulo do gato do brownie está aí. Diferentemente de um bolo tradicional, caso em que o palito normalmente deve retornar bem seco e sem manchas o brownie apresenta maior umidade e densidade, deixando o palito mais amarronzado, algo que confunde quem ainda não tem experiência com o preparo. Assim, o ponto ideal para desligar o forno é quando o palitinho retorna levemente úmido e com algumas poucas migalhas. Lembre-se disto: após desligar o forno, a massa ainda cozinhará mais um pouco por dentro. Justamente por causa disso, interromper o cozimento mais tarde que o indicado no preparo deixará os seus brownies excessivamente secos. 5. Cortar os brownies muito cedo e embalar sem cuidado. Se tentar cortar os brownies assim que eles saírem do forno, você perceberá que grande parte da massa ficará grudada na faca ou nos cortadores. Esse é um grave problema, pois deixará a sua sobremesa toda bagunçada e mal cortada, com um aspecto visual que não vai agregar valor aos pedidos. Agora, se você esperar o tempo correto, entre 1 ou 2 horas depois de o brownie sair do forno, é certo que o sabor da sobremesa se intensificará. A troca de ar com o ambiente é importante para baixar a temperatura da massa e permitir que o brownie fique mais compacto e com a textura adequada. Outro ponto a se pensar diz respeito a como embalar os produtos do jeito certo. Ou seja, fazer brownie no ponto vai além de receita. Para que todo mundo comprove que a sua produção é boa, as entregas das encomendas devem ser muito bem feitas. Considerando que os brownies são mais úmidos e macios, se os pacotes forem planejados sem uma atenção especial, os bolinhos poderão ser danificados durante o armazenamento ou, então, na hora do transporte. A seguir, veja as 3 principais opções de embalagens para essa sobremesa. Marmitinhas de alumínio protegem bastante as fatias do brownie e ajudam a manter a temperatura. É possível aplicar um adesivo da sua marca e laços de fita para personalizar os pedidos. Caixinhas de papelão ou de plástico acomodam bem os produtos, porém, é necessário que tenham forro antiaderente, para que os brownies não grudem no fundo. Escolhendo opções decoradas, é possível valorizar os seus produtos. Saquinhos transparentes, simples e baratos, são a forma mais prática e barata de embalagem. Além disso, permitem ao comprador verificar a beleza do produto antes de comprá-lo. Tenha em mente que a escolha do tipo de pacote, além de garantir a segurança do produto, também deve ajudar a movimentar as suas vendas e, claro, ter bom custo-benefício. Então, estude as variedades de embalagens. Só assim você conseguirá encontrar a opção que fecha melhor com a proposta do seu negócio, tanto pela padronização da identidade visual quanto pelo investimento que será necessário fazer a cada novo ciclo de entregas. 6. Cozinhar com ingredientes ruins. Para bons pratos, bons ingredientes. Essa é uma regra de ouro na cozinha no dia a dia que deve ser seguida ainda mais à risca na sua produção profissional. E quando o assunto é como fazer brownies perfeitos, então, nem se fala. Em um primeiro momento pode parecer que comprar produtos de mais qualidade vai comprometer as suas finanças, mas não pense assim. Avalie cada compra como um investimento feito para melhorar a experiência do seu cliente, que, certamente, voltará, se receber uma entrega de brownie incrível. Então, começando pelo chocolate, não dá para usar achocolatado em pó ou barras com pouca intensidade de cacau.
E quando a receita pede cacau puro, não tem substituto, é cacau e ponto. Mesmo a farinha e a manteiga devem ser muito bem escolhidas. Pense sempre na facilidade da obtenção do ponto correto. E o seu brownie certamente terá sabor, textura e aroma diferenciados se você investir em ingredientes de ótima qualidade. Acredite, vale muito a pena. Por fim, apesar de existirem receitas padrão de brownies, como aquela do Fuji Brownie, que indicamos logo no início deste post, não deixe de usar a sua criatividade. Depois de fazer alguns testes e ter mais segurança com a estrutura da massa, comece a se aventurar e ofereça variedades para a sua clientela. Personalize os preparos com ingredientes como creme de avelã, castanhas, doce de leite, licores, entre outras delícias que vão dar aquele toque diferenciado. A decoração também é importante para deixar o brownie mais atraente e destacado perante os tradicionais. Pronto! Agora, você já tem boas dicas de como saber se o brownie está no ponto e o que não dá para fazer para ter ótimas entregas. Gostou de aprender com este conteúdo? Então, compartilhe agora mesmo este nosso vídeo nas redes sociais e ajude mais confeiteiros como você. Então essas foram dicas do vídeo, espero que tenha gostado. Se você está procurando uma forma de fazer renda extra, separei ótimo conteúdo para você. Se você seguir passo poderá te ficar rico com isso. Site tá na descrição do vídeo. Se realmente gostou do vídeo, já peço que deixe seu joinha no vídeo e também se inscreva-se e ative sininho. Valeu por assistir.